Polinômios, vamos apresentar aqui a definição. Quando nós falamos em polinômios, nós podemos usar essa definição que está em GeoCities, dada a sequência de números complexos, A0, A índice 1, A índice 2, reticências, A enésimo. Consideraremos a função f de C em C, esse C aqui números complexos, dada por f em x, igual a índice 0 mais A índice 1 vezes x, mais A índice 2 vezes x ao quadrado, mais reticências, finalizando com A índice n, ou o A enésimo, vezes o x índice n. Então, nós temos aqui a expressão de um polinômio, ou seja, uma função polinomial. Então, nós temos nessa sequência de números complexos, já ampliando a definição, que muitas vezes nós limitamos ao mundo dos números reais, nós podemos entender que existe o polinômio dos números complexos, a partir de números complexos. Então, quando nós falamos de funções reais, então esses coeficientes não são complexos, são números reais. Bom, então essa é a nossa definição de polinômios. O A com seus índices são conhecidos como coeficientes. As parcelas nós chamamos de termos do polinômio. E aqui nós temos alguns exemplos. Eu queria destacar um desses aqui para a gente visualizar, por exemplo, esse aqui, a letra G, o polinômio G. Então, observe que o coeficiente A0 é 1, seria o termo independente. O A1, A2, A3, todos são nulos. Chegamos apenas ao A4, né? O grau 4 do polinômio, que é o 7. Então, o grau é 4, desculpe, o coeficiente é 7. Quando nós pegamos outros livros, como o de Paiva, ele traz aqui uma conceituação mais simples, já que você está falando de polinômios aqui na variável x. E é muito comum usar o px, né? O p em x. É mais comum para representar o polinômio usar um p em x. Muito mais comum. A gente coloca o p já para lembrar que é um polinômio. Então, mas um polinômio é uma função polinomial, por isso que também se utiliza o f. Aqui, diferentemente do outro slide, do anterior, você começa com um termo de maior grau, o grau n, e vai chegar no A0. Então, é mais comum nos livros do ensino médio você trabalhar dessa forma. O maior grau para o termo independente. E aqui interessante também observar o índice, né? Aqui é o AN, aqui é o N menos 1, N menos 2, até chegar ao A índice 0. E o expoente começou de N, vai também seguindo a mesma ideia do índice. O índice é n menos 1, o expoente também. Até chegarmos, ó, a gente podia até completar aqui, é o x elevado a 0. Regrinha. Lembrando que o A com seus índices de AN até A0 são os coeficientes. E aqui há o destaque, ó. Eles pertencem aos números complexos. A gente sabe que o número complexo ele tem
o jeitão aqui, ó. Ele tem esse jeito aqui. Ele tem uma parte real, que é o A, e uma parte complexa, ou imaginária, melhor dizendo, que é o I, o produto com I. Aqui eu escrevi um exemplo. A parte real é menos 5 e a parte imaginária é 3, o B. Então, esses coeficientes podem ser números complexos, mas, em geral, nós trabalhamos com números reais, só com a parte real mesmo. Isso não impede de a gente colocar o número complexo em destaque. Por quê? Todo número real é um número complexo. O contrário, não. Então, os polinômios, eles têm uma definição mais ampla. Não fica só nos números reais. Eles são também associados ao conjunto dos números complexos. E aqui é o nosso expoente. Ele vai ter, aí sim, um número natural. 1, 2, 3, 4, nada de números não naturais, tipo uma fração. Bom, aqui nós temos a ideia do valor numérico de um polinômio. O valor numérico de um polinômio nada mais é que a imagem da função, né? No caso aqui a gente está usando o f para representar essa função polinomial. A imagem dessa função no ponto A. No caso aqui seria o valor numérico associado a o valor de A. A ideia é simples, é só tirar o coeficiente e substituir por esse valor de A. Então eu vou achar o valor numérico da função no valor A, em A. Então nós temos aqui uma função polinomial de grau 3. Observe como o livro de Gelsiese, ele coloca do número independente, né, do termo independente, melhor dizendo, ao de maior grau. E os livros em geral do ensino médio, repetindo, faz exatamente o contrário. Então aqui nós temos o valor numérico para A igual a 2, A igual a menos 1, no caso deu menos 1 também. Para A igual a 2, substituindo, deu 32. E aqui, olha aqui o número complexo, né? A ideia do número complexo. 1 mais I. Então, a ideia do número complexo. Vou substituir. Sendo que o número complexo ele tem a parte real e parte imaginária. Substituindo, a única coisa que diferencia é que quando aparece I ao quadrado, você pode substituir por menos 1. Então, ao desenvolver essa expressão, todos os valores que deu I ao quadrado foram substituídos por menos 1. Então, I ao cubo, né? Você sabe que I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Como I ao quadrado é menos 1, menos 1 vezes I é menos I. Então, onde tem menos I aqui, ó, provavelmente é porque apareceu um I ao cubo. Olha aqui o 3 aqui. Então, quando você desenvolveu esse trinômio aqui, né? Esse binômio, melhor dizendo, esse binômio, vai surgir um I ao cubo. E I ao cubo é I ao quadrado vezes I. Bom, isso que eu estou falando é o valor numérico, mas eu posso ter também a raiz do polinômio, né? Aí nós conhecemos muito isso quando nós falamos na raiz da função quadrática. Poxa, a função quadrática é um polinômio.
a função quadrática, nós utilizamos até uma fórmula específica, a fórmula de Bhaskara, que é muito popular, inclusive. Mas a gente pode ter um polinômio de grau 3, por aí vai. O que acontece que a raiz ou zero de um polinômio é exatamente o valor, né, que torna igual a zero o polinômio. Aqui você tem um polinômio usando aqui de grau 3. Se quiser, aqui a gente pode até fazer uma observação. O termo independente aqui é zero, né? O termo independente, o A0, considerando esse primeiro aqui A0 e o último o A3, né? O A índice é igual a 2, o A índice 2 é igual a 3 e o A índice 4, não, A índice 3 é igual a 1. Então, 2, 3 e aqui o quarto. Eu falei quarto, mas não é, seria o quarto termo, mas o índice é 3, já que a gente começou com A índice 0, ou A0 para resumir a conversa. Então, quais seriam as raízes desse caso aqui? Aqui podem ter até 3 raízes. É de grau 3. Mas eu já estou dizendo que os números menos 2 e menos 1 são raízes. Então, quando eu substituo nesse polinômio, vai ser igual a zero. Então, a ideia é simples, a ideia é conhecida já. Afinal de contas, nós trabalhamos bastante com polinômios no ensino de matemática. Também temos a ideia do polinômio nulo, que é aquele polinômio identicamente nulo. O que é isso? Quando f assume o valor numérico zero para todo x complexo. Em símbolos nós podemos escrever aqui, o polinômio é nulo se somente se, olha o símbolo aqui, o polinômio for igual a zero para todo x pertencente aos complexos. Então, polinômio que é identicamente nulo, ele é igual a zero. Então, aqui usando a notação com P, né? Isso aqui é um polinômio. Caramba, mas cadê os outros termos? Estão aqui. Esse é o polinômio nulo. Aqui você tem o A0 igual a zero, você tem o A1 igual a zero, e reticências até chegar ao A enésimo, que também é igual a zero. Então a ideia daqui do polinômio nulo é uma ideia importante. É como a própria ideia do zero, né, que foi o último algarismo inventado. O último dos algarismos inventados foi o zero. Porque ninguém sabe para que usar o zero, já que os algarismos eram usados para representar a quantidade. Por que usar o zero? O zero na história da matemática, ele é muito importante porque ele vai ajudar a montar, a dizer, aqui não tem nada naquela casinha que é das unidades, das dezenas, né? Nosso sistema decimal ficava um espaço sem nada. Então vamos botar o zero aqui para dizer, aqui não tem nada mesmo, né? Nosso sistema de numeração decimal, nós usamos o que? Unidade, dezena, centena, milhar. Então a gente coloca o zero aqui, para dizer que não tem nada de centena nesse caso aqui, 1073 unidades. Então, aí também o polinômio também tem um polinômio igual a zero. A gente vai ter algumas aplicações. Bom, um polinômio f é nulo se e somente se todos os coeficientes de f foram nulos. É o que eu falei aqui há pouco, né?
o A índice 0, o A índice 1, até chegar ao índice n igual a 0. E agora a ideia dos polinômios idênticos. Então, quando dois polinômios são idênticos? Quando assumem valores numéricos iguais para todo x complexo. Em símbolos nós temos aqui, né? Um polinômio f é idêntico a um polinômio g se somente se o polinômio f em x for igual ao polinômio g em x para todo x pertencente aos números complexos. Então, nós temos aí uma identidade de quem? Dos coeficientes. Para dois polinômios serem iguais, os coeficientes têm que ser iguais. Então, aqui o f eu usei o A0, o A1, A2. E o g eu usei B0, B1, B2. Como é que eles vão ser realmente idênticos? Se esses daqui forem iguais. É isso que diz a definição aqui embaixo. Olha aqui. F e G são idênticos se somente se o coeficiente de AI for igual ao coeficiente de BI. A índice I igual a B índice I. Para todo I pertencente aos aqui na verdade os naturais, né? A0, A1, A2. Então é um conceito dos polinômios idênticos. Aí temos uma pergunta aqui, um exercício, que eu vou deixar já respondido, mas só para a gente puxar aqui. Para que valores complexos de Mn os polinômios m ao quadrado menos 1, m ao quadrado menos 1, olha aqui o nosso coeficiente, a ao cubo, x ao cubo, mais 2x mais 5 é, i, melhor dizendo, i, 8x ao cubo, m menos 3x ao quadrado, m menos nx mais 5. Então, para que valores complexos desses dois coeficientes, esses dois polinômios, o primeiro de grau 3 e o segundo também, são idênticos. Para eles serem idênticos, nós vimos há pouco, né, que o AI tem que ser igual ao BI para todo, né, valores de x complexos. Então nós vamos apenas valores de i, desculpa aqui, ó, i pertencente a 0, 1, né, até n. Então aqui nós temos o A0 é igual. O A0, vamos chamar daqui dessa segunda aqui de B, né? Então A0 é igual a B0, que é igual a 5. Então, falta achar aqui. Para x, m menos n é igual a 2, né? Já que nós estamos trabalhando com o coeficiente de x. Coeficiente de x ao quadrado. Opa, não tem na primeira, né? Então quer dizer que é 0. 0 na primeira é igual a m menos 3 na segunda. No segundo polinômio. E o que tem maior grau aqui, ó, m ao quadrado menos 1 é igual a 8. Esses daqui com maior grau. Então daqui a gente já consegue achar, né, que m ao quadrado é igual a 8 menos 1, ou 8 mais 1, 9, né? Então aqui pode ser mais ou menos raiz de 3. Ou melhor, raiz de 9 mais ou menos 3. Então aqui eu já achei que m é 3. Opa, então aqui m também tem que ser 3. Se m é 3, n vai ser quem? 3 menos n, que é igual a 2. Logo, n vai ser, menos n, melhor dizendo, vai ser 2 menos 3. Ou seja, menos n vai ser igual a menos 1.
multiplica por menos 1, n igual a 1. Então, a gente acha aqui o valor de n e de m. m igual a 3 e n igual a 1. Tá aqui a solução que a gente falou agora, né? Dando destaque aqui para vocês. M3, n igual a 1. Ah, mas m podia ser 3 ou menos 3, né? Mas para resolver nesse caso aqui, só tem condições do m ser igual a 3. Já é uma imposição aqui de uma das identidades. Então, uma das referências é o Paiva, o outro é o Gelson IES.